Bom dia, queridos amigos, cadê minhas lamparinas? Bora acordar, bora fazer mais um estudo do nosso livro Religião dos Espíritos, com Chico através de Emmanuel, ou melhor, com Emmanuel através de Chico. Bom dia para todos, bora estudar, bora começar nosso estudo, item 56. Bom dia, Rosângela, seja muito bem-vinda. Item 56, ante o além. Bora esperar nossas lamparinas irem entrando. Cadê minhas lamparinas? Eu vou colocar aqui o nome do nosso item, que é o 56. Ante o além. Bora lá, vamos começar esse estudo maravilhoso nessa manhã. E eu queria começar esse estudo da reunião pública do dia 17/8/59, da questão 182 do Livro dos Espíritos, falando um pouquinho a respeito da própria questão. Deixa eu já chamar aqui nossos amigos. Cadê todo mundo? Tá todo mundo dormindo hoje? Bom dia, Isa. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Luiz. Como vocês estão? Bom dia, Caetano. Seja muito bem-vindo. Antunes também com a gente. Muito bem-vindos. Pedro, bom dia. Bora começar um estudo, pessoal? Ante o além, item 56. Então, vamos ler a questão 182 do Livro dos Espíritos. Eu vou trazer aqui a pergunta que Kardec faz aos espíritos para basear aqui o nosso estudo. Bom dia, Renata. Seja muito bem-vinda. Então, Kardec questiona os espíritos: podemos colher com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? E aí os espíritos respondem com uma resposta bastante extensa, então eu vou trazer só os principais pontos aqui para vocês, tudo bem? Então ele responde assim: nós, os espíritos, só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar essas coisas a todos, porque nem todos estão em condição de compreendê-las, e isso os perturbaria. Então vamos lá, Pedro, nós estamos estudando aqui, Religião dos Espíritos, com Emmanuel, e Chico Xavier. Nós estamos no item 56 e nós estamos estudando hoje, dentro da reflexão de Emmanuel, a questão 182. Então, quando ele fala isso, vamos ter cuidado com as coisas que nós vamos revelar, aí ele completa: à medida que o espírito se purifica, a matéria é menos densa, não rasteja mais penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. A purificação dos espíritos se reflete na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. Nos mundos superiores à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao semelhante. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-los, e é esse um auxílio da providência que deseja abreviar os sofrimentos. Olha só que interessante. Então ele traz aqui a respeito das características, de outros planetas mais adiantados. Bem-vindo, Herbert. Bem-vindo aí, Pedro também já está aí com a gente. Bom, e aí o que ele traz aqui, Ele traz essa questão do nosso adiantamento moral. E muitas vezes os espíritos não podem revelar para nós determinadas coisas porque nós não chegamos nesse adiantamento moral necessário para conseguir compreender algumas questões. Então, eles não podem revelar além do que nós podemos compreender. Então, olha que beleza, Olha que bacana quando Deus nos traz aí, através das intuições, todos esses ensinamentos, através da doutrina espírita, todos esses ensinamentos. E ontem nós estávamos falando junto com o Herbert aí, lá no Centro Espírita Jesus e Caridade, através do Seridó, através do Luz da Alma, através da TV7, nós estávamos falando exatamente a respeito desse tema,
na nossa evolução como ser, né? Como a doutrina espírita como evolução do ser. E que muitas vezes essas revelações que vão surgindo, elas têm que ir surgindo, né? Conforme a medida certa, conforme nós também vamos evoluindo. Não dá para passar todas as orientações de uma única vez, porque se nós já não conseguimos compreender lá quando Moisés veio no Monte Sinai, né? Ali para proclamar os 10 mandamentos, já era difícil compreender aquelas leis. Depois veio Jesus com toda a sua revelação e nós também não conseguimos compreender tudo que ele trouxe através das parábolas. Hoje com a doutrina espírita não vai ser diferente, então as coisas precisam caminhar, esse conhecimento precisa caminhar de acordo com a nossa evolução como espíritos, a nossa evolução moral. Não adianta eles trazerem uma série de revelações, um conhecimento de outros planetas, né, de determinadas situações que a gente não conhece hoje, se a gente não vai conseguir compreender todo esse ensinamento. Então vamos para a leitura de Emmanuel, e Emmanuel vai explanar a respeito disso. Há quem lamente a incapacidade dos amigos desencarnados para mais amplo concurso na solução dos enigmas que atormentam a vida moral na Terra. Estudiosos inúmeros desejariam que os chamados mortos se utilizassem dos sensitivos comuns, quais instrumentos mecânicos para espetaculares eventos, e reclamam deles a intervenção positiva no laboratório terrestre para a cura de moléstias dificilmente reversíveis. A revelação de fórmulas milagrosas na matemática das finanças, a descoberta de forças ocultas da natureza e a materialização de estadistas ilustres, domiciliados no além, para que de manifesto venham falar o povo na praça pública. Então, olha como ainda somos ignorantes, né? Como a gente ainda acredita, né, que a espiritualidade vai trazer todo este conhecimento, demonstrando tudo isso pra gente em praça pública, através de grandes espetáculos, através do conhecimento por médiuns muitas vezes imperfeitos. E aí quando ele fala aqui, né, que muitas vezes a gente fica esperando que os desencarnados venham trazer todo o esclarecimento, toda a explicação do que precisa ser feito, nos dar orientações do que a gente precisa fazer, Deus jamais faria isso, né? Deus jamais imporia o que nós precisamos fazer usando nós como marionetes. Você já imaginou? Nós aqui, né, sem esse conhecimento necessário para determinada atividade, os espíritos vindo aqui interferir o tempo todo e dizendo o que nós precisamos fazer, o que não precisamos fazer. Pois é, Deus não faz isso. E Ele nos dá esse livre-arbítrio, apesar de nós termos aí algumas intuições da espiritualidade, de para onde nós devemos ir, para onde nós não devemos ir. Nós temos aí o livre-arbítrio das nossas escolhas, porque é como se fosse a criança que está na escola. Ele recebe ali a orientação do professor, mas cabe a ela também fazer a sua parte. E de alguma forma ir se desenvolvendo com todo esse ensinamento e todo esse conhecimento que o professor passa. Não adianta o professor pegar e fazer a prova por ele, por essa criança. Então nós precisamos realmente ir evoluindo nessa questão. Então, imaginem se a espiritualidade viesse aqui e fizesse milagres para nós, para nossas finanças, né? Como ele deu aqui de exemplo, descoberta de forças ocultas da natureza, materialização de estadistas ilustres. Imagina se começasse a se materializar todos esses espíritos aqui para trazer mensagens e conhecimento. Será que nós daríamos conta? Então imaginem, né, o quanto isso influenciaria, não positivamente, mas de uma forma imposta, né, para nós, e a gente não teria condições, muitas vezes, de entender todo esse conhecimento. Suponhamos, porém, que uma escola seja diariamente assaltada por teorias inoportunas, com desrespeito à autoridade do magistério, desconhecendo-se a necessidade particular da instrução em cada discípulo. Imaginemos um tribunal sistematicamente invadido por sugestões exóticas que alarmem o ânimo da magistratura, ignorando-se imperativo do exame especial de todos os processos alusivos à regeneração de cada delinquente em si mesmo. Conjeturemos quanto à perturbação de um hospital incessantemente acometido de indicações extemporâneas, que transcendam o quadro dos experimentos da medicina
estranhando sim o positivo do tratamento individual para cada enfermo. Olha só, Emmanuel aqui trazendo, né, a necessidade que nós temos de ter essas orientações de forma individual, porque cada um está num estágio de evolução, cada um tem um conhecimento e uma possibilidade de compreensão. Então, se imaginem que eu trouxesse essa mesma revelação da doutrina espírita para todas as pessoas que estivessem no nosso planeta Terra. Hoje nós sabemos que nem todos conseguem compreender a doutrina, cada um consegue entender uma determinada linguagem, né? Nós falamos a respeito disso também ontem na palestra que foi ministrada através do Seridó e da TV7. Então, exatamente isso. Imaginem se nós tivéssemos que impor, através da doutrina espírita, para todas as pessoas da mesma forma, sem olhar particularmente a individualidade de cada um, a condição espiritual e moral de cada um. Nós não estaríamos fazendo bem para o progresso da nossa humanidade, nós estaríamos prejudicando esses espíritos que ainda não conseguem compreender. Então Deus é tão maravilhoso que Ele coloca uma pessoa, um anjo da guarda, um mentor espiritual para cada um. E esse anjo da guarda, ou esse mentor espiritual, chamem da forma como vocês acharem mais apropriada, é aquela pessoa que vai dando aquela intuição do que vocês precisam fazer e do que nós precisamos ouvir, mas nem sempre a gente ouve essa intuição. Então, quando ele compara aqui com a escola, imagine uma pessoa, né, um professor, um magistrado aqui, invadindo uma escola e querendo passar todo o conhecimento de uma única vez. Então, imaginem uma criança que está ali na 4ª série ouvindo todo o ensinamento que tem que aprender lá no colegial para fazer a faculdade, para prestar um vestibular. Você acha que eles iam conseguir absorver todas essas informações? Eu achei muito bacana quando ele faz essa analogia da escola, de todo esse conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo. Então tem que ser pouquinho a pouquinho, né, para a gente conseguir compreender esses ensinamentos. Imagina se viesse uma avalanche de informações. Muitas vezes a gente estando, né, aí nesse grau certinho da escola, a gente já tem dificuldade de entender e compreender. Imagina se viesse todos esses anos de uma única vez para aquela criança, assim, ó, todas as informações. Então é isso que a espiritualidade faz com a gente. Ela vai dando essas informações pouquinho a pouquinho. De certo que a produtividade sobreviveria à frustração, tanto quanto a luz do serviço se oporia à sombra do caos. É mais que justo que nos empenhemos todos no amparo ao aprendiz, no auxílio ao encarcerado e no socorro ao doente. Mas, além disso, ninguém espere que os companheiros desencarnados interfiram na atividade humana, favorecendo a inconsequência ou a desordem. Então, olha só, não é que eles não estão nos olhando, nos vendo, né, nos intuindo, mas eles precisam passar essas informações aos pouquinhos, percebendo a nossa evolução. Então são como professores, eles estão acompanhando ali individualmente, né, cada um. Então se a Monique não tem condições hoje de ter um determinado conhecimento, eles não vão explorar esse conhecimento na Monique. Mas se a gente percebe um Chico Xavier, um Divaldo, né, gente, vamos lá, que tem todo esse conhecimento, que tem ali, né, um contato direto com a espiritualidade, eles sabem do potencial daquele espírito, por que não trazer todas as informações? E ainda assim nós temos que ter muito conhecimento com essas informações que nós recebemos. Então a Monique recebe várias informações, mas nem tudo me convém passar para vocês, por exemplo. Então tem coisas que a gente filtra, né? A gente fala, opa, peraí, eu não posso falar isso, porque tem pessoas aqui que estão assistindo a Monique que não tem o conhecimento básico da doutrina espírita. Como é que eu vou jogar toda essa informação na cabeça dessas pessoas? Não dá, então a gente tem que, né, percebendo quem tem mais conhecimento, percebendo quem muitas vezes já está mais aberto para receber determinada informação, para ir passando todo esse conhecimento. Então a gente tenta passar aqui de uma forma simples, de uma linguagem simples para que todos compreendam. Quando os mensageiros da espiritualidade enobrecida recebem a permissão necessária para contribuir no progresso do globo, corporificam-se no berço, à feição dos homens vulgares, comungando-lhe as vicissitudes e as dores. Olha só, então a espiritualidade nos influencia quando chega o momento. Então ele traz aqui, ele manda
né, aqui para nosso planeta Terra, espíritos mais evoluídos que muitas vezes chegam aqui em corpos vulgares, né, em situações de muitas vezes de vicissitude, de dor, para nos exemplificar. Então, muitas vezes, pessoal, a gente olha determinada pessoa, fala, nossa, olha a condição, que tristeza, né? Aquela pessoa naquela condição ali, mas por trás daquela pessoa pode ter um espírito extremamente iluminado que veio nos exemplificar através do que ele passa ou do que ela passa, muitos ensinamentos. Então nós não devemos julgar, não devemos olhar para o outro e falar, ai, coitado, coitada, ela tá passando por tudo isso, né? Por que será? Será que é ela que tá sofrendo? Porque muitas vezes a pessoa não sofre. Quem sofre somos nós que estamos olhando para aquela pessoa passando por determinada situação e a gente fica desesperado, né? Então é aprendizado muitas vezes para nós e não para ela. Bom dia, Anderson. Então imaginem, Babi, bom dia, Luciano, bem-vindo, Denis também entrando aqui, acho que é Ivna Sato, é isso? Bem-vinda, sociólogo também entrou, Alê, Valéria, muito bem-vindas, Beatriz, sejam muito bem-vindos todos que estão entrando aí com a gente. Então imaginem, né, essa bênção divina de trazer aos pouquinhos esses espíritos para nos trazer exemplos e para, de alguma forma, ajudar nessa evolução do progresso da nossa humanidade. É assim que encontramos em Thomas Edison, que inventou aí a energia elétrica, a lâmpada, vendendo jornais para se manter. Aos 15 anos de idade, atingindo a posição de um dos maiores gênios técnicos de todos os tempos e deixando nada menos de 800 invenções registradas. Olha só, Thomas Edison, que maravilhoso. Então, Thomas Edison também teve essa inspiração, ou de alguma forma era um espírito mais evoluído, né, que trouxe todas essas invenções para auxiliar o progresso da nossa humanidade. Louis Pasteur, filho pobre de um curtidor, que sem ser médico, pôde ser considerado o fundador da microbiologia, apesar do trabalho valioso de seus predecessores. Olha só, gente, a pessoa vem aqui, não tem uma faculdade de medicina e consegue fundar a microbiologia. Então, realmente existe aqui uma missão para esses espíritos, né? Esses espíritos que surgem aqui missionários, muitas vezes em vestes que a gente não dá muita importância, a gente percebe que, uma pessoa comum, né? E fazem um trabalho maravilhoso para auxiliar aqui no nosso progresso da humanidade. Lembremos-nos do Cristo, o Divino Mestre por excelência. Esse aqui, gente, não dá nem pra gente comparar aqui ou pra gente trazer mais, né, conhecimento do que a gente vem trazendo aqui diariamente a respeito desse ser maravilhoso que foi Jesus, nos exemplificando, nos demonstrando através desses exemplos o nosso potencial, o que nós temos de potencial aqui guardado, né, que como ele mesmo diz, vós sois deuses e a gente não sabe usar essas nossas ferramentas, esses nossos instrumentos da divindade aqui no nosso planeta. Então ele veio mostrar o potencial que nós temos. Ele mesmo promovia determinadas curas e nós ainda não conseguimos fazer. Alguns sim, outros não, né? Então já tem pessoas trabalhando através do magnetismo, conhecendo aí o fluido universal, né? O fluido cósmico universal, sabendo manipular toda essa energia para a cura. Mas quantos ainda não conhecem tudo isso? Quantos de nós ainda precisamos entender, né, o exemplo ali do amor e da caridade? Ele que podia, como ninguém, influenciar ambientes e criaturas. Surge entre os homens como qualquer criança necessitada de arrimo. Vive em sua época ao modo de homem normal, e embora a luz e o amor lhe coroem a presença sublime, expira no lenho áspero a maneira de qualquer condenado à morte sem culpa. Fico imaginando as pessoas que cruzaram o caminho de Jesus, né? Porque cruzaram realmente o caminho dele. E fico imaginando essa energia. Imagina esse ser iluminado que seria Jesus, né? Quando ele fala aqui da luz e do amor que coroavam a presença dele sublime. Uma pessoa que chegou ali na manjedoura, em meio aos animais, igualado ali aos animais, né?
E de repente as pessoas olhavam para ele de longe e falavam: ah, esse cara aí é um cara comum, né? E aí quando tinha a oportunidade de estar ali na presença dele, de se aproximar e perceber toda essa energia, todo esse ensinamento maior, as pessoas ficavam encantadas. Eu estudando aqui as mulheres do Evangelho, eu fico imaginando isso, né? Essas mulheres que conseguiram dialogar diretamente com Jesus e com poucas palavras ele conseguia tocar o coração de cada uma delas, tocar o coração dos apóstolos, né? A gente sabe que tem Judas aí que de alguma forma também, eu acredito muito que Judas também foi um exemplo, né? Ele precisava passar por aquilo ali de trair Jesus. Mas olha quanto exemplo. Imagine vocês ouvindo 5 frases ali de Jesus, ou 2 frases de Jesus, e se encantando com aquele ser e entendendo, né? Todo aquele ensinamento que ele queria trazer. Nós não conseguimos compreender porque nós lemos os textos, nós não tivemos esse contato direto. Imagina que maravilhoso seria ter esse contato direto com Jesus. E o quanto ele podia influenciar aqui, como diz, né, Emmanuel, influenciar os ambientes que ele chegava. E as criaturas, ou seja, ele conseguia, através do olhar, influenciar essas pessoas que passavam ao redor dele. E imaginem a presciência que Jesus tem, e quando a gente estuda aqui o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ele fala muito a respeito disso, quanto Jesus, quando recebia alguém, ele já sabia do que a pessoa estava pensando, quais eram suas aflições, o que elas precisavam de alguma forma de apoio, de auxílio. Então ele olhava para a pessoa e já sabia tudo. Imagina a mente desse espírito, imagina essa consciência que ele tem. Realmente, os espíritos desencarnados não podem penetrar em assuntos que a humanidade ainda não pode compreender. Entretanto, guarda a convicção de que se trazem eles a notícia mais importante de todas, a verdade de que a vida prossegue, além do sepulcro, e de que todos nós, desencarnados e encarnados, seja onde for, receberemos sempre de acordo com as nossas obras. Então, olha aí. Então, a reflexão de hoje, gente, com Emmanuel, foi exatamente para demonstrar que nós não temos resposta pronta. Não adianta a gente ficar pedindo aqui para a espiritualidade me trazer aqui os números da Mega Sena, ou de alguma forma me mostrar qual vai ser o caminho que eu tenho que seguir. Eles vão intuir a gente de acordo com a nossa evolução. Então, tem sempre uma parte aqui que é nossa, que é a nossa condição, o que nós estamos fazendo por nós mesmos. A partir do momento que eu começo a descobrir quais são os pontos que eu preciso melhorar, qual é a minha condição, se eu estou me esforçando, por exemplo, no trabalho para ser uma pessoa melhor, para ser promovido, né, para receber um reconhecimento. A espiritualidade está vendo tudo isso e aí ela vai percebendo, peraí, a Monique está fazendo algo diferente aqui. Ela mudou determinada atitude, então agora eu posso passar mais uma informação aqui para a Monique e a gente é contemplado com isso, né? De acordo com essa nossa evolução como espíritos. As informações não vão chegar prontas, né? Com toda essa bagagem de conhecimento que os espíritos têm. Eles vão dando pra gente conforme a nossa evolução, conforme nós vamos evoluindo e eles vão percebendo que nós estamos em uma condição diferente, aí são dadas novas informações. Então não vamos descobrir aqui no planeta Terra, não vamos chegar no mundo de regeneração se nós não fizermos a nossa parte. Então tem que fazer ali, né, diariamente esse exercício. Quais são os pontos que nós precisamos trabalhar? O que eu preciso ainda melhorar? Qual é a parte que eu estou fazendo para que eu chegue em determinado propósito, em determinado objetivo que eu quero alcançar? Então era isso, meus amigos. O que vocês acharam aí dessa reflexão? Tô vendo o Angel aqui, bem-vinda. Gabi Mulet também, Luiz, Babi, Ricardo também chegou. Monique, seja muito bem-vinda. Minha xará. Anderson também tá aí com a gente. Bom dia, Anderson. Muita luz e paz para você também. Denis, bom dia, meu querido. Alessandra já também chegou. Bom dia, Val. É isso, gente. Bom dia a todos. Espero que vocês tenham gostado da reflexão de hoje. Amanhã tem mais, 8 horas estaremos aqui juntos.
Quem não assistiu ontem a palestra que eu fiz para o Centro Jesus e Caridade, entrem aí no YouTube. Foi transmitida tanto pelo Luz da Alma, meu canal no YouTube, quanto também pelo Seridó Espírita e pela TV7. Eu espero que vocês entrem lá e gostem também, para quem não assistiu ao vivo. Eu sei que tem algumas lamparinas que estavam ontem ao vivo, vi os comentários, fiquei muito feliz de ver vocês por lá. Espero que vocês que não assistiram também participem, deixem seu comentário. E eu queria fazer um pedido para vocês, pessoal. Eu queria que vocês comentassem ou mandassem para mim aqui no direct, mensagem mesmo, direto para a Monique aqui no Instagram, que a gente precisa pensar em qual vai ser o próximo estudo de livro que nós vamos fazer. Nós estamos aqui na metade, quase indo para o finalzinho deste livro, e eu já estou querendo me programar para pensar qual vai ser o próximo nosso livro de estudo. Então comentem aí, mandem para mim mensagens de qual é o livro que vocês gostariam de estudar da doutrina espírita, pra gente trazer um estudo bem bacana aqui para vocês, tá bom? Gente, ótimo dia para vocês, até amanhã!